Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais os melhores, o top 10 deste canal. E então este top 10 é uma lista que vem quase no seguimento do top dos melhores anteriores. Os melhores anteriores foram os melhores jogos para jogadores de Magic. Este é o melhor jogos para mim com um tema muito parecido a Dungeons and Dragons, a fantasia épica medieval. É verdade, fantasia Dungeons and Dragons, se vocês sabem ou não, é então um clássico RPG, o primeiro RPG de todos. Portanto, um RPG é um role-playing game, é um tabletop game, onde existe alguém, normalmente, uma pessoa, um game master, um mestre de jogo, um dungeon master, que conta uma história, cria uma história no qual os outros jogadores são os protagonistas. Essa história vai evoluir de acordo com o que é que os outros jogadores fazem e as decisões deles e aquilo que eles vão atuar no mundo e aquilo que o Dungeon Master ou o Game Master vai idealizar. Portanto, uma simbiose de jogo. Portanto, é super adorado por muita gente, inclusive é por muitos board gamers. E aqui está uma forma talvez de trazer as pessoas que gostam de RPGs, de medieval, Dungeons and Dragons, para o mundo de board games, com então jogos com o tema, para mim os melhores jogos com o tema de fantasia épica derivada de Dungeons and Dragons. Portanto, Dungeons and Dragons, como muitos deverão talvez também saber, também deriva de obras como o Lord of the Rings ou o Hobbit do Tolkien, como mitologia nórdica, outro tipo de mitologias. Portanto, aqui as origens do Dungeons and Dragons e que transparece depois para estes jogos, estes board games. Mas eu não quero um board games só dizer que é só Dungeons and Dragons, o mais parecido com Dungeons and Dragons, o mais parecido com um RPG de fantasia. Não é a minha pretensão. A minha pretensão é que tem um tema e este tema é fortemente temático em termos de junção com fantasia medieval épica, mas que ao mesmo tempo são jogos que eu gosto, podem ser até euros, incrível, não é? Mas não vão ser todos jogos de dungeon crawling, que já vamos ver o que é isso. Portanto, é aqui um balanço entre os jogos que eu gosto, que têm mecanismos que eu gosto, mas que têm uma forte junção com o tema de Dungeons and Dragons, o tema de fantasia épica. E vamos já começar com o meu número 10. E o meu número 10 é o Rock Paper Wizard, que é um trocadilho, assim se possa dizer, de Rock Paper Scissors. Isto é um jogo baseado naquele velho pedra, papel, tesoura, e é um jogo da WizKids de 3 a 6 jogadores, que demora mais ou menos 30 minutos e 14 ou mais anos de idade. Portanto, este é um party game onde vamos ser wizards, vamos ser magos de Dungeons and Dragons, com aqueles poderes todos de magia, de ataque, etc, etc, e de defesa, e encontramos todos um tesouro, matamos todos entre nós, entre estes de 3 a 6 jogadores, matamos um dragão, e o dragão tem um enorme tesouro, e basicamente todos cooperamos para matarmos o dragão, mas agora a divisão do dinheiro é mais difícil porque todos queremos o maior número possível e o maior valor possível, o maior tesouro possível, e vamos andar aqui a lutar. E o mecanismo deste jogo é tão simples como vai haver umas cartas e estas cartas vão ter poderes de magias muito características do Dungeons and Dragons, que são representadas por símbolos de mão. É verdade. E basicamente nós vamos utilizar essas magias e estes símbolos de mãos que vão variando para atacar e defender. Isto é, se queremos atacar, nós vamos sempre apontar, ou vamos sempre fazer um símbolo da mão
para apontar a alguém ou um símbolo de mão para defender de alguém. Portanto, é um jogo, um party game super divertido que baseia-se então em símbolos de mão ou pedra, papel e tesoura. Este Rock Paper Wizard é super divertido e é o meu número 10. E o meu número 9 é o Descent Journeys in the Dark. Esta é a segunda edição. Este é um super clássico Dungeon Crawler. E então o que é isso de Dungeon Crawl? Vamos andar por masmorras, matando monstros, descobrindo tesouros, etc, safando das armadilhas. Portanto, é um jogo que é a essência dos primeiros RPGs de Dungeons and Dragons. Portanto, temos heróis, com classes de heróis que têm habilidades especiais e vão andar por uma masmorra, por um local onde têm que enfrentar vários monstros com o objetivo de a ganhar tesouro e melhorar, fazendo o level up de algumas coisas e adquirindo os melhores artefatos, os melhores equipamentos, etc. Portanto, este Descent é, na sua essência, a essência do Dungeons and Dragons no início e talvez para aqueles que querem introduzir-se no board games vindo de RPG, este talvez seja um dos mais indicados, mas não é para mim o mais favorito. Os mecanismos são muito semelhantes a RPG e o tema também, mas eu gosto mais de outros jogos do que este Descent e vamos já ver quais são a seguir. E o meu número 8 é o Small World. Este é um jogo da Days of Wonder, é um jogo para 2 a 5 jogadores e dura mais ou menos também 60 minutos. Este é um jogo que também é baseado o seu tema em fantasia épica, portanto também a base do Dungeons and Dragons, mas é um controle de área. Portanto, este Small World é super divertido, com um tema muito interessante, que dá para montes de jogadores e dá para também muita interação entre jogadores, com um tema forte de fantasia épica, de raças de Dungeons and Dragons, assim se possa dizer. Este Small World é muito divertido. E o meu número 7 é o Cartographers. Este é um jogo da Thunderworks Games. Esta é a versão espanhola, que é o Cartógrafos, da Gen X Games, e é um jogo de flip and write. O que isso significa? É um jogo que vamos usar cartas para depois escrevermos num papel. E vocês dizem, isso é muito pouco temático. É assim, o tema disto é o mundo do role player, é um mundo também de fantasia épica e não vai ser o único jogo de role player, spoiler, e é um jogo onde vamos cartografar uma zona de acordo com as cartas que vão saindo. Isto é, nós temos uma espécie, um pergaminho vazio no qual vamos desenhar um mapa de acordo com certas cartas que vão saindo. E cada uma dessas cartas vai ter uma espécie de um polimino, certo? E esse polimino vai ser desenhado e cada um desses poliminos e essas cartas vão ter um tipo, que pode ser uma floresta, uma montanha, monstros, etc. Portanto, este é, e vamos então desenhar isso no nosso mapa para cumprirmos os objetivos para ganharmos pontos. Portanto, é um jogo muito euro, um flip and write muito divertido. O Cartographers, que tem um tema muito interessante por trás, de fantasia épica, principalmente a parte do mapping, porque muito Dungeon Master, muito mestre de jogo, faz os seus próprios mapas e este Cartógrafos traz essa parte de uma forma divertida, como um jogo para então para nós jogarmos, certo? Portanto, transforma a criação de mapas de Dungeons and Dragons num jogo, o que é bastante divertido e bastante interessante. Portanto, este Cartographers é o meu número 7. E o meu número 6 é o Tyrants of the Underdark. Este também é um jogo oficial da Dungeons and Dragons e é outro controle da área
que mistura deck building. Portanto, este é um jogo muito giro que tem como tema os Dark Elves de Dungeons and Dragons, de Forgotten Realms, um cenário de Dungeons and Dragons. Portanto, estes Drow, que é assim que se chamam, estes Black Elves, ou estes Dark Elves, são uma raça destes Dungeons and Dragons bastante tirânica, bastante maldosa e malévola, e o objetivo é mesmo controlar. Eles vivem debaixo em cavernas gigantescas chamadas Underdark, e o objetivo do jogo é controlarmos essas cavernas, as cidades, nessas cavernas, as cidades destes Drow, destes Dark Elves, que vai ser feita através então com um mecanismo base de deck building. Portanto, o deck building tem cartas especiais, e essas cartas especiais vão nos permitir fazer ações especiais, vai nos permitir conquistar zonas, dominar zonas. Portanto, é um jogo muito divertido que eu gosto bastante, porque junta dois mecanismos que eu gosto bastante e tem um tema por detrás com ilustrações, com uma junção entre a história destes Drows e os mecanismos, muito interessante, que sem dúvida é muito bom, e é um dos jogos que eu gosto bastante com este tema de fantasia épica e de Dungeons and Dragons, este Tyrants of the Underdark. E chegamos ao topo, metade da tabela. É o número 5 e é o Dungeon Pet. Este é um jogo que eu adoro bastante. E é um jogo da CG ou da Chex Games Edition. É um jogo para 2 a 4 jogadores com 14 ou mais anos de idade, dura mais ou menos 90 minutos. Este é um jogo complexo. Não está mais acima, porque eu adoro este jogo. É um dos meus jogos favoritos de sempre. Não está mais acima porque este é mais complexo. É o jogo mais complexo dos jogos todos que eu estou aqui a mostrar. E é um euro puro, mas a forma como ele enviusa, como ele junta o tema e os mecanismos euro é fantástico. Aqui vamos ser empresários num mundo de fantasia que vão adquirir monstros, crias de monstros pequenos que vamos fazer crescer, e vamos então criar estes monstros para depois ou vendê-los ou irem a torneios de beleza, assim se possa dizer, para mostrarem o quão bonitos são os nossos monstros, os nossos pets. E para isso, este é um worker placement onde vamos usar famílias de goblins, é verdade, os nossos serventes, que os vamos distribuir a priori e depois vamos colocá-los num tabuleiro para fazer várias ações, desde comprar jaulas novas para colocarmos os monstros, irem pescar novos monstros em ovos para depois criarmos, irmos pescar comida, porque os monstros podem ser vegetarianos ou carnívoros, vamos pescar comida, vamos buscar melhorias para as nossas jaulas, vamos tentar, como é que é dizer, influenciar o concurso de beleza dos nossos monstros, ações muito divertidas para este jogo que eu simplesmente adoro, mas que não está mais acima por ser um jogo extremamente difícil, mas é um jogo que combina muito bem este tema de fantasia, pelo menos num ponto de vista diferente de RPG, mas tendo um centro de fantasia muito interessante, de um empresário no mundo de fantasia, combina muito bem com mecanismos euros. Este Dungeon Pet, sem dúvida, muito bom, o meu número 5. E o meu número 4 é o Lords of Waterdeep, outro jogo oficial da Dungeons and Dragons. E é um jogo para 2 a 5 jogadores com 12 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 60 minutos. Este é um jogo de worker placement que sem dúvida é um daqueles que eu coloco para ensinar quase o que é o worker placement. É um jogo que eu gosto bastante, é um jogo relativamente simples, onde vamos ser, cada jogador vai ser um Lord de Waterdeep, de um conselho
o conselho que gera a cidade mais importante deste Dungeons and Dragons. Nós não nos conhecemos, somos chamados Masked Lord, não nos conhecemos uns aos outros, não sabemos as nossas agendas e, portanto, vamos tentar fazer ações que levem as nossas agendas a bom porto. E basicamente nós vamos adquirir recursos em termos de aventureiros, podem ser guerreiros, ladrões, clérigos ou feiticeiros, e vamos levá-los para fazerem missões, que na verdade só são cartas. É um jogo euro puro. É um jogo onde nós vamos usar o worker, vamos colocá-lo num sítio para adquirir recursos, sejam esses aventureiros, sejam dinheiro, sejam comprar novos edifícios, sejam adquirir novas missões, e depois, se tivermos os recursos suficientes para fazermos as missões, isto é, tivermos dinheiro suficiente para irmos na missão, tivermos aventureiros no número suficiente e o tipo de aventureiros que essa missão requer, podemos então realizá-la. E essa missão vai nos dar pontos, vai nos dar outros aventureiros, vai nos dar habilidades especiais, etc, etc. É um jogo espetacular que eu gosto bastante, está muito bem feito, e apesar do tema não ser assim super forte, apesar de ter a parte dos aventureiros, das classes e das missões, não é um tema super forte, mas é um tema que eu gosto bastante, e é uns mecanismos espetaculares. Este Lords of Waterdeep é o meu número 4 e está cá muito bem. E chegamos ao top 3 com talvez o jogo que define mais, muito possivelmente, o que é um RPG de Dungeons and Dragons, e é o Role Player. Este é um jogo para 1 a 4 jogadores com 10 ou mais anos de idade durante 60 e 90 minutos. Este é um jogo que também é parte, assim como o Cartographers, curiosamente o Cartographers faz parte deste mundo do roleplayer, como o Cartographers anteriormente fazia parte da criação de mapas de um Dungeon Master para jogar, este faz a parte da criação dos personagens de Dungeons and Dragons para serem jogados. Isto é, a criação de lançar dados e utilizarmos esses dados somados para fazer os vários atributos de força, de destreza, de constituição, de inteligência, de sabedoria e de carisma. Vamos utilizar dados para conseguirmos ter o maior valor possível em cada um deles. Isto é, vamos ter conjuntos de 3 dados para cada um destes atributos. Vamos tentar ter o maior valor, de acordo com também os objetivos e as cartas que vamos adquirir. Portanto, isto também vai ter classes, e vai ter raças, e vai ter backgrounds, tudo muito Dungeons and Dragons, e cada uma destas classes, cada um destes backgrounds vão ter exigências, vão ter requisitos de acordo com os dados que vamos colocar. Vamos lançar dados, vamos draftar dados, vamos colocar dados num dos 3 sítios vazios de um dos atributos, e esse atributo vai nos dar uma habilidade especial imediata, e depois de somados vão ter que coincidir o mínimo ou então exatamente igual ao que está na classe em si, o que requer aquela classe. Então é um jogo que basicamente pega na criação de Dungeons and Dragons de personagem e transforma num jogo super divertido. Este roleplayer, o meu número 3. E o meu número 2, já estamos cá no topo, é o Clank, a Deck Building Adventure. Este é um jogo da Direwolf e da Renegade Games, é um jogo para 2 a 4 jogadores, dura entre 30 a 60 minutos e é para 12 ou mais anos de idade. Este é um jogo espetacular que eu adoro. Primeiro, tu tem um dos meus mecanismos favoritos, é o deck building. E através deste deck building nós vamos pegar em aventureiros e vamos explorar dungeons. Vamos explorar masmorras para adquirirmos artefatos, para adquirirmos tesouro, que é basicamente adquirirmos dinheiro para sermos aqueles com mais dinheiro, com mais loot no final do jogo. Tudo isto sem sermos apanhados pelo dragão ou pelo monstro, dependendo
um monstro grande, dependendo de qual é a expansão. A base é um dragão, portanto o dragão vai andar aqui por esta masmorra e nós vamos fazer, tem um dos mecanismos mais giros deste todo, chama-se o mecanismo de clank, um mecanismo de barulho. Certas ações que nós vamos fazer fazem barulho e ecoam pela masmorra. E quanto mais fizermos ações que fazem barulho, mais o dragão fica desperto e vai nos tentar descobrir. Portanto, esse clank, esse barulho vai ser representado por cubos. E de acordo com cartas que vão sair, normalmente cartas de monstro ou cartas de tesouro muito importante, o monstro vai atacar. E os cubos vão ser colocados dentro de um saco, e se tirarmos os cubos da nossa cor, isto é, nós fizermos barulho, o dragão vai nos dar uma porrada, vai nos tirar vida. Portanto, é um jogo que eu adoro bastante, que pega muito bem em deck building, faz mover as cartas são super multiuso, fazem mover, fazem poder de ataque e faz poder de compra para novas cartas, e também as próprias cartas têm habilidades especiais para fazer ações especiais. Portanto, é um jogo que eu adoro bastante. É pegar no conceito base do Dungeons and Dragons, que é o dungeon crawling, o viajar e o enfrentar, adquirir tesouro numa masmorra, e o transforma num deck builder fantástico, com um tabuleiro lindo, com uma arte linda, que eu adoro bastante. E o meu número 1, talvez para muitos não uma surpresa, é o Gloomhaven. Aqui representado, porque o outro é muito grande e também não tenho aqui, pelo Jaws of the Lion. Muita gente diz que prefere até este ao Gloomhaven normal. O Gloomhaven é uma mistura entre um dungeon crawler, bem, não é bem uma mistura, é um dungeon crawler, mas com mecanismos muito euros, com cartas multiuso, portanto um híbrido quase, mas ao mesmo tempo não. É mesmo um dungeon crawler que na sua essência básica, mas que tem algumas coisas que podem ser encontradas noutros tipos de jogos, em alguns deles euros. Portanto, é um jogo onde vamos ser personagens, e que neste caso, assim como no Gloomhaven normal, é quase um legacy game. Portanto, nós vamos vivendo aventuras como a essência do RPG, do Dungeons and Dragons moderno. Isto é, não está só cingido ao dungeon crawling, isto é, entramos em masmorra, mas também tem uma aventura por trás, um arco de aventuras por trás, e este aqui representa muito bem esse aspecto de haver um arco por trás, haver uma história que vai desenvolvendo, utilizando também então o Legacy, onde vamos mudando o mapa do mundo, onde vamos viajando e explorando várias masmorras, várias zonas. Portanto, é um jogo que pega a essência de Dungeons and Dragons e traz-lo para aqui de uma forma muito, muito interessante, que eu gosto bastante. Este Gloomhaven, neste caso o Jaws of the Lion, que tem mecanismos fabulosos, e não é por nada que o Gloomhaven, o original, está em primeiro lugar. É sem dúvida um jogo fabuloso que é apreciado por vários jogadores, inclusive é por mim. Portanto, este Gloomhaven é o meu número 1. E pronto, foram estes os top 10 dos melhores jogos com tema de Dungeons and Dragons, ou fantasia épica medieval. Uma fantasia baseada no super clássico RPG Dungeons and Dragons, que por si é baseado em outras obras anteriores, como o Tolkien, como o Nárnia, como o Conan o Bárbaro, como outros livros e outras obras de vários escritores que trouxeram então este mundo em própria mitologia, que trouxeram estes mundos para o moderno, certo? E pegaram então nisto e criaram um role-playing game, um jogo de papéis que estes board games tentam implementar, ou então usam este tema de fantasia épica, fantasia medieval,
como uma base que assentam os seus mecanismos, e é este conjunto de mecanismos, este balanço de mecanismos e tema que eu tentei trazer aqui, que eu gosto bastante por este equilíbrio entre tema e mecanismos. Eu gosto muito de jogos Euro, mas também gosto de fantasia e gosto de RPGs, portanto, um equilíbrio entre jogos Euro, jogos temáticos e este tema de fantasia épica. E pronto, é tudo. Espero que tenham gostado de mais este Os Melhores e espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.